literatura juvenil, ela não é muito simples de produzir. Tanto é que a gente precisa de algumas características específicas, tanto autores voltados para essa produção, sejam educadores, sejam evangelizadores, sejam autores mesmo, mas que têm uma facilidade em escrever, de tal maneira que vai atrair a atenção do jovem. Nós temos um bocado de livros infantis, isso já ocorre, uma literatura farta, até muito boa. Agora, livros juvenis a gente ainda não tem muito. Nós estamos com um duplo desafio, que é tanto encontrar aqueles autores que consigam produzir obras que venham atender às demandas juvenil, falar uma linguagem que seja compatível ao entendimento do jovem, como também o despertar do interesse do jovem, porque ele começa a ler, ele começa a fazer referência, ele começa a indicar para o outro, ele começa a demandar um próximo título, ou uma sequência, e o livro para o jovem é fundamental. Porque o jovem vai dizer, mas o jovem não gosta de ler. Gosta sim. Não, o jovem lê, o jovem está se formando para a leitura, inclusive, na própria escola, na sua formação acadêmica, enfim. Agora, tem que realmente ser uma literatura que agregue os poderes da atração e, no caso do Espiritismo, a literatura que venha com esse conteúdo espiritual, um conteúdo voltado para explicar conceitos, trazer conceitos e explicar conceitos à luz do Espiritismo. Não necessariamente você precisa estar usando o termo, a palavra espiritismo, o vocábulo, mas o conceito, o conteúdo, os princípios, eles estão ali incertos na obra, e o leitor, o jovem, ele vai se dessementando com aquela leitura. Como fazer isso? Uma leitura realmente que seja aquela, entre aspas, a mais tradicional, às vezes no livro impresso, que o jovem também gosta, mas também disponibilizar para ele os recursos das redes sociais, das mídias digitais, como nós temos o próprio livro, o e-book, o livro interativo, o livro que conversa com o leitor efetivamente. Então tem animação, tem tudo isso à disposição que a gente não pode desprezar. Então a literatura espírita juvenil é um desafio. A gente não pode se negar a admitir isso, porque nós ainda não temos uma coisa pronta, uma receita assim de sucesso, mas já estão surgindo trabalhos muito bons, estão aumentando gradativamente, e a gente espera que isso venha a se intensificar para que o jovem ele possa se fortalecer no conhecimento por uma leitura que lhe é agradável, aí vai buscar outras fontes e ele vai despertar interesse para a leitura de outros livros também. E ele vai se preparando também para o trabalho. Isso é importantíssimo, ele se engajar no movimento, porque algumas pesquisas revelaram que havia uma espécie de hiato entre a criança que frequenta, o jovem que começa a frequentar, depois ele não dá continuidade. Às vezes não vai para o ED, vai para o estudo sistematizado, ele sai da casa espírita e a casa não tem o trabalhador jovem, porque ela própria não soube engajá-lo no trabalho. Nesse período que nós estamos vivendo de transição, é tão grave, porque muitos jovens estão perdendo o interesse pela própria vida, se sentem assim desmotivados, é como que se não tivesse solução, esperança, entram no pessimismo, numa onda generalizada de pessimismo que anda percorrendo o mundo, e aí ele vai sendo estimulado às coisas que não são adequadas, como a própria automaceração, às vezes uma depreciação de si próprio, uma baixa autoestima, que pode levar a uma depressão e até o suicídio, como a gente está vendo em muitos casos, a incidência do suicídio nos jovens. E é uma questão que a gente precisa estar tratando com seriedade, falar do valor da vida, da beleza da imortalidade, da importância de se ajudar o outro com o processo de doação, o amor que integra as famílias e que deve ser a chave para a nossa felicidade. E a gente buscar sempre o melhor. Então, o livro voltado para o jovem, ele deve despertar de fato esses valores. E o jovem vai se fortalecendo esses valores para conseguir ser o agente de mudança que se espera na sociedade que virá. Porque no fundo são esses jovens que vão fazer um mundo novo, que já está vindo aí, um mundo de regeneração. E eles têm que estar devidamente preparados para isso. E o Evangelho e o Espiritismo são as melhores soluções.